Nossos debates sobre economia, algumas pessoas duvidam que a China vai conseguir passar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Eles até têm razão pelo seguinte: a China não vai passar os Estados Unidos, a China já passou. Então é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, que a China é a maior economia do mundo, apesar de muita gente acreditar que nem vai vir a ser. Então vamos aos números, tá? Que eu espero convencer vocês. Bom, a primeira coisa é o nível de poupança, a quantidade de poupança, tá, que um país faz. Então, este, no meu entender, é o melhor indicador de um país, porque se o país poupa, significa que ele está bem. E se ele poupa, ele está investindo no futuro, então ele vai ficar melhor ainda no futuro. Então, a poupança é o must. Mas eu peguei aqui em porcentagem da poupança mundial, tá? Então, apesar do PIB medido pela FMI da China ser menor do que dos Estados Unidos, como eles poupam muito, acabou que a quantidade de poupança deles está superior à americana, porque a China poupa 50% do seu PIB e os Estados Unidos poupa apenas 10% do PIB, tá? 11%. Então, como o PIB americano é maior do que a China, mas não que se multiplica por 10%, dá um valor baixo. Então, e a gente repara também que foi agora no século XXI que a China aumentou muito a sua poupança e que os Estados Unidos diminuiu. Então é aqui no século XXI que está a mudança, tá? Outra coisa muito importante é a produção de eletricidade e outros tipos de energia. A energia é o que move o mundo, a energia é o principal produto. Então temos aqui a produção anual de eletricidade, tá? A China já é maior do que os Estados Unidos e que todos os 27 países da União Europeia, tá? A gente tem Rússia, Japão, Índia, Canadá, mais alguns, tá? Em 10 elevado a 12 kWh, a fonte que eu peguei lá na CIA. Isso aqui é produção anual, tá? Produção de carvão mineral. A gente pega, isso aqui eu peguei na Wikipédia, né? A China, então, ela produz quase 3 vezes mais carvão mineral do que o mundo, do que os Estados Unidos, tá? Muito mais que a União Europeia. Para que serve o carvão mineral? Carvão mineral você usa ele para fazer aço, você usa ele para fazer eletricidade, tá? Aquelas usinas termoelétricas, né? A carvão. Então o carvão, ele junto com o petróleo e o gás natural, é as 3 fontes de combustíveis fósseis. Ainda são, acho que é muito ainda da energia mundial, tá? Então o carvão ainda é muito importante. Os Estados Unidos produz muito, a China produz muito mais que os Estados Unidos. Mais um indicador de que a economia da China é maior do que a dos Estados Unidos. Talvez daqui seja, junto com a mão de obra barata e qualificada, tá as duas grandes vantagens comparativas da China para fazer a transformação de um recurso natural em um produto acabado. Pegar um minério de ferro e fazer dele um computador. Tá? Então você precisa de energia e mão de obra. A China tem as duas coisas. O consumo de energia da China já é maior do que os Estados Unidos e que da Europa, tá? Inclusive aqui pela Agência Internacional de Energia, isso aqui em 2009 já era maior, tá? Nós estamos em 2013, então deve estar... Mas em 2035 o consumo de energia vai aumentar muito na China, tá? Nos países ricos, ó, Europa, Estados Unidos, Japão, Alemanha, tá vendo? Vai aumentar pouquinho. Aonde que vai aumentar? Vai aumentar na China, vai aumentar na Índia, vai aumentar no Brasil, tá vendo? Os países emergentes é que vai aumentar e os países ricos praticamente vai ficar parado. Aqui o consumo mundial de energia, a gente pode reparar que os países ricos estão tendo a sua demanda perdendo espaço no mundo, tá? Os países pobres não vão manter. Aqui o Oriente Médio vai aumentar, da Índia vai aumentar e da China vai aumentar. Então esses aqui, todos esses 3 são bons porque são consumidores do Brasil, eles compram alimentos do Brasil. Então é bom que eles cresçam. Mas o importante que eu olho mesmo no país é o quanto que ele exporta. Por quê? Porque o quanto que ele exporta é o quanto ele ganha, como se fosse o nosso salário. Então, e a China, como é que está? A China está exportando muito mais que os Estados Unidos, muito mais que a Alemanha, que o Japão, tá os seus adversários mais próximos. A Alemanha e os Estados Unidos já foram os maiores exportadores mundiais e a China hoje os deixou. E outra coisa, a gente poderia olhar é o seguinte, a China não é só a China continental, a gente tem Hong Kong e tem Taiwan, formando a grande China. Então, se você somar mais esses dois, aí sim que a China vai dar lavada nos Estados Unidos. Aqui eu trouxe as exportações da China em porcentagem das exportações mundiais, tá? Importações também. Para vocês verem como é que cresceu agora no século XXI, deu um salto. E o saldo comercial é equilibrado, tá? De maneira equilibrada.
A corrente de comércio, então, o que interessa a corrente de comércio? É quanto que a China exporta e importa, tá? Para a gente ver o quanto que ela faz negócio com o mundo. Então, é um indicador muito importante para a gente ter uma ideia de como é que está a China. Então, os Estados Unidos sempre foram a maior corrente de comércio mundial, foram depois da Segunda Guerra Mundial, né, que nós temos aqui. E agora, no século XXI, caiu bastante. E a China já vinha crescendo, está numa exponencial, e agora no século XX subiu bastante e passou pelos Estados Unidos. Vou dar uma amplificada nesse finalzinho aqui, tá? A gente pode reparar que os Estados Unidos está zigue-zagueando e a China está num forte crescente. Então, a China passou os Estados Unidos e deixou os Estados Unidos comendo poeira. Destino das exportações do Brasil, tá? É isso que interessa para a gente. Para quem que o Brasil vende? Então, o Brasil sempre vendeu para os Estados Unidos, tá? E está de uma maneira estagnada, não voltou ainda ao que estava vendendo antes da quebra do Lehman Brothers. E para a China, ao contrário, saiu aqui de 1 bilhão, tá para 45 bilhões, estacionou em 40 bilhões. Então, essa quedinha aqui das exportações do Brasil para a China e para os Estados Unidos, tá? Que é essa nossa atual PIBinho. Isso aqui é a razão do PIBinho, tá? A razão de ter crescimento pequeno. A gente repara também que houve uma grande alteração do destino das exportações brasileiras para a Ásia, tá? A América Latina. A União Europeia era grande, continua, os Estados Unidos era grande e caiu bastante, tá? A grande queda foi para os Estados Unidos. Então, a União Europeia, América Latina e Ásia, esses são os 3 grandes compradores do Brasil. É neles que a gente tem que botar foco. E o produto interno bruto, já há algumas medidas dizendo que o PIB da China é maior do que os Estados Unidos. Principalmente esse cara que é Angus Madison, ele já morreu, tá? Mas ele deixou os dados. Então, que a gente repara que pelo Angus Madison, os Estados Unidos vem subindo, tá? Só que a China subiu mais rápido e já passou os Estados Unidos. Então, é pela paridade de poder de compra, tá? Ele mede aqui por esse trem aqui internacional, é esse trem que joga na internet, que vocês acham, tá? Então, é uma outra medida. Outro cara que fala que a China já é maior que os Estados Unidos, é esse Arvin, esse nome esquisito aqui, tá? Ele fala que aqui em 2010, ele fala que os Estados Unidos estava pouco acima da China, tá? Que em 2020 a China ia estar acima dos Estados Unidos, então, fazendo uma regra de 3, hoje a China já estaria na frente dos Estados Unidos. E em 2030 vai aumentar essa diferença. Ele tem que também que no passado o Império Britânico batia a Alemanha e a França, depois os Estados Unidos em 1950 batia de longe, tá, os demais concorrentes, quase que isolado. Aqui os Estados Unidos quase que isolado, agora dividindo o poder com a China, tá? E a China talvez não vai ficar tão isolado quanto os Estados Unidos ficou no passado, um poder mais dividido. Aqui nós temos o PIB pelas taxas de câmbio, tá, em porcentagem do PIB mundial. Então aqui mais cedo ou mais tarde a China vai passar mesmo pelos Estados Unidos, não adianta, tá? Aqui pela paridade de poder de compra, mais pelo Angus Madison, então passaria mais rápido, tá? Mais cedo e de uma maneira mais forte. É questão de medida do PIB, tá? Aqui então a medida do PIB dos Estados Unidos é uma só, tá? Porque os Estados Unidos serve de base. O PIB pelas taxas de câmbio e paridade de poder de compra dele é uma só. Mas nós temos a medida da China pelo Angus Madison, a China paridade de poder de compra do FMI e a China a taxas MRE o mercado, trocas, Market Exchange Rates, taxas de câmbio de mercado. Então aqui a gente pega o PIB cambial da China, a gente vê que está mais baixo, mas vai acabar passando nos Estados Unidos. E o PIB PPP passou mais rápido, inclusive o Angus Madison. Aqui mais um gráficozinho, tá? Vendo a passagem da China pelos Estados Unidos, está diminuindo essa diferença entre os dois. Claramente a gente nota aqui. E os Estados Unidos, então, eles são maiores que a China em algumas coisas, mas geralmente coisas negativas que eu vou mostrar aqui para vocês. A China é maior nas coisas positivas e os Estados Unidos melhor nas coisas negativas. Então, o que a gente tem? O saldo da administração pública, geralmente a gente fala déficit público, porque o saldo quase nunca é positivo, é sempre negativo. Só a China que conseguiu um saldo positivo. Então, a gente tem que a China ela tem um equilíbrio das suas contas públicas, tá? Enquanto que os Estados Unidos têm déficits públicos enormes, da casa dos trilhões de dólares, principalmente depois da quebra do Lehman Brothers. Aqui com a quebra do Lehman Brothers ampliou e muito. E a China totalmente equilibrada. Então isso aqui vai junto com o déficit comercial, com a dívida pública, com a dívida externa, os Estados Unidos vai ter recessões, ele vai ter que se conter para poder resolver esses problemas. Isso aqui é choro e ranger de dente. Nós temos então um saldo comercial negativo também dos Estados Unidos, na casa dos 700 e poucos bilhões de dólares.
Esse azul aqui, quando ele dá de melhorar, tá? É evidente que ele não está caindo muito, mas também ele estacionou num patamar elevado aqui, ó. Deu uma melhoradinha porque o preço das commodities caiu, tá? Aqui com a quebra do Lehman Brothers, eles melhoraram muito. Então aqui nós temos o ajuste dos Estados Unidos em porcentagem do próprio PIB, tá? A gente repara que veio piorando, melhorou e agora está meio estacionado aqui, né? Teria que fazer, tá vendo? Quando faz recessão melhora, então teria que fazer mais recessão e mais desvalorização do dólar, mais calote por desastreamento. Aqui de novo o saldo comercial dos Estados Unidos, agora em porcentagem das exportações mundiais, desde 1948, vocês verem que é uma queda contínua, é de longo prazo, não é uma coisa ocasional. É a queda do Império Americano mesmo, tá? Só com recessão mesmo que eles conseguiram reverter. E vamos ver como é que vai se dar isso, né? Mas provavelmente vai ter que ter mais recessão e mais desvalorização do dólar. Esse ajuste que eles fizeram aqui não foi com aumento das exportações, como seria desejável, tá? Foi mais com diminuição das importações. Então, se você diminuir as compras, você melhora essas contas. Mas o ideal é você aumentar o seu salário, tá? Não adianta ficar economizando muito. Nas dívidas externas também, os Estados Unidos são grandes campeões, tá? Aqui a China, como é que deve? Pouco, os Estados Unidos deve 15 trilhões de dólares, né? Então aqui tem os países, né? Mas é mais importante do quanto se produz é o que está sendo produzido, tá? Se você está produzindo arma, está produzindo cachaça, esse trem todo entra no PIB, mas isso é tudo besteira. O interessante é você produzir livros, produzir conhecimento, produzir hidrelétricos, né? Produzir coisa boa. Então vamos ver o que está sendo produzido. Bom, os Estados Unidos eles são campeões em gastos militares, fazer bomba, invadir país, destruir país. Nisso eles são bons, tá? A China tem o segundo maior gasto do mundo. Mas a gente repara que os Estados Unidos estão isolados no primeiro lugar. Já na produção de cimento, que é uma coisa boa, é o inverso. A China está em primeiro lugar, os Estados Unidos em terceiro. Então a China produz 56% do cimento mundial. Ela produz e usa esse cimento nos investimentos lá, tá? Então está excelente o futuro da China, garantido pela produção de cimento. Produção de aço é a mesma coisa. A China também produz quase metade do aço que é produzido no mundo. E esse aço é usado para fabricar coisas, tá? Para vender para o mundo e para investir na infraestrutura da própria China. Então a China está arrebentando na produção de cimento e na produção de aço. E qual que é a conclusão que a gente chega? A China não é só a maior economia do mundo, quando ela vai começar a fazer poeira nos Estados Unidos e deixar eles para trás. Tá? Vai aumentar essa distância entre a China e os Estados Unidos. Falou, moçada?